projeto Sesc Amazônia das Artes, nesses 10 anos, tem contribuído para fortalecimento e difusão das produções artístico-culturais dos estados que compõem a região amazônica, com uma programação que contempla shows, espetáculos de teatro, de dança, performances, mostra de cinema, ações formativas, incluindo oficinas. O Sesc Amazônia das Artes é um projeto que se propõe a dar visibilidade aos produtos artísticos dos estados que compõem a Amazônia Legal. Hoje se caracteriza como uma das mais importantes iniciativas de circulação fora dos grandes centros urbanos. Poder fazer vir para o Maranhão e mostrar a nossa cultura, mostrar a nossa arte, eu acho que é o que todo artista sonha, né? Ter uma carreira e poder circular, mostrar o seu trabalho, mostrar a sua arte, mostrar suas influências, a sua cultura, é o que o artista sonha. O Sesc vem com essa proposta de lançar o artista, de oferecer ao artista um circuito onde ele possa mostrar suas artes, conhecer outras culturas, fazer intercâmbio, fazer conexões. Isso é fundamental para o amadurecimento do ser humano. Está sendo incrível, assim, é algo que a gente já queria muito, mas não sabia se era possível, né? E a gente viu que é possível, estamos muito felizes. E a importância para a gente, como artista, né? Circular pela Amazônia, que é algo incrível. É incrível, a gente não tem palavras assim para falar do quão grandioso isso é pra gente, né? A gente está bem feliz. Para nós é muito bom estar aqui em São Luís. Olha, uma oportunidade maravilhosa, conhecer, reforçar os laços. Por quê? Porque o pessoal de São Luís já foi para Palmas, a gente já foi assisti-los pela programação do Sesc. Então vai criando micro-relações entre o próprio Norte. E essas micro-relações fortalecem os fazeres de cada grupo. Existe uma grande importância realmente em destacar esses trabalhos amazônicos, que ainda não tem pouca essa oportunidade e pela diversidade de trabalhos artísticos que tem na região. Valorizar essa originalidade tem uma importância muito grande para a cultura, para o artista e para as pessoas em geral que estão interessadas em uma qualidade que o Sesc vem fazendo esse trabalho durante esse período de tempo. Bom, esse evento, a importância dele, né, se dá pela sua contribuição, né, ao fomento à economia da cultura. E a gente fazer o que a gente gosta, né, abordando questões da nossa cultura, essa cultura amazônica, essa cultura brasileira, é muito gratificante. Tem sido uma experiência muito gratificante para a companhia participar desse projeto, desse importante projeto de circulação, né? Mas o poder da troca, né? O poder da troca, da possibilidade de você se assentar, são 10 cidades do norte do país, você cruzar essas realidades, cruzar esses grupos, poder conhecer a realidade de cada cidade, compartilhar oficinas, procedimento do nosso grupo, aprender com os outros grupos, tem sido de uma alegria e de uma importância tamanha. Então, parabéns ao Sesc, parabéns à rede colaboradora do Sesc, a toda a equipe e a seus parceiros pela realização de mais esse projeto. A gente nunca participou de um evento que é tão colaborativo, tão responsável e coloca tanta gente importante dentro do circuito, que é uma Amazônia das Artes, nesse nicho, né, do Norte com o Nordeste. A gente está crescendo muito, aprendendo muito, vendo que a Amazônia, todos os estados que participam, né, que tem o Piauí também, tem uma produção fantástica e isso faz a gente ter vontade de se aperfeiçoar e a gente aprende também vendo, conversando, então está sendo uma experiência incrível. A gente tem vários Brasis só na região norte. Então eu vejo essa mudança na minha fala, no meu corpo, como eu me relaciono com as pessoas, como a performance se relaciona com o lugar, o que funciona, o que não funciona. Então isso tem sido até um privilégio de estar tendo essa troca, esse intercâmbio com todos esses povos. Para mim é extremamente importante esse intercâmbio, principalmente com os artistas da Amazônia Legal, e esse processo de troca e de confluências e distribuições de questões artísticas para a gente da Miramunda e para mim, enquanto performance, é extremamente importante participar desse tipo de projeto que proporciona esse convívio, né? Esse convívio de afeto e de experiência artística.
E essa articulação traz algo que falta no Brasil, que é a questão da referência. E quem está fazendo um lance regional, mas também sem pregar xenofobismo. A gente quer agregar tudo isso junto, e eu acho que é esse o ponto fundamental da Amazônia das Artes, né? Essa integração de todo mundo junto. Excepcional o evento, entendeu? Por quê? Porque a gente tem a nossa forma de fazer arte no Amazonas, o Maranhão tem a forma deles, e eu acho incrível essa capacidade de a gente poder vir aqui mostrar um pouco do que a gente faz lá, e poder vir para cá e conhecer também, entendeu? É muito importante essa troca artística, de você poder chegar num lugar, conhecer a cultura, entendeu? A partir do momento que você sai do seu lugar, da sua área de conforto, que você vem e conhece pessoas, você sente aquele choque cultural. Isso é muito bom para você como artista, poder desenvolver um trabalho melhor, saber que o norte tem muita coisa linda para ver, muita coisa para ser mostrada. Foi lindo estar aqui, foi muito maravilhoso poder estar aqui, mostrar um pouco de Manaus. Para mim foi gratificante poder estar aqui. Manaus tá cheia do curumi na peia. Manaus mudou de cara, porque essa cara feia. De cara amarrada quando sai na balada. X-caboquinho que nada, adoro um X-salada. Que felicidade, né? Podermos estar representando o Maranhão. O show Visões de Lampião, com Chico Noy e Zé Paulo, levando a cultura do Maranhão para o norte do país, para a Amazônia Legal, para que a gente possa fazer toda essa mistura, né, de tanta beleza, de tanta riqueza cultural que a região norte requer, e a importância é muito grande de nós estarmos representando o Maranhão. A gente integra na programação de circulação algumas apresentações locais, e no cinema não é diferente. Na circulação a gente tem 5 filmes, passando por todos os 10 estados, representando um pequeno recorte do que é produzido na região amazônica, e cada estado pode compor a programação da mostra de cinema com mais 2 filmes convidados, e a gente está com 2 filmes convidados aqui maranhenses, que está compondo a mostra e integrando esse momento de intercâmbio a partir do diálogo, do debate que é realizado após a sessão. A gente tem um estado que é muito carente ainda, mas que a gente está agora caminhando com políticas públicas, e que tem a escola e tudo, mas a gente precisa fazer todos esses eventos, e o SESC tem uma participação muito grande nesse patamar da indústria audiovisual. Quanto mais a gente tiver acesso a esses vídeos, aos documentários, às produções locais, maior vai ser a importância. O Amazônia das Artes é um projeto incrível, porque a gente tem contato com os espetáculos que vêm de outros estados, né, do norte. Apesar do Maranhão também ser Amazônia Legal, há uma distância, né? Essas fronteiras precisam mesmo ser estreitadas. Eu acho fantástico, eu sempre procuro estar presente nessas atividades e tenho um amor muito grande por esse projeto Amazônia das Artes. Gostei muito, porque é a diversidade, né? O que cada um é, o que a pessoa sente. E a gente pode ver que a gente pode mudar as coisas, a gente pode ajudar um amigo que está precisando, né? É muito importante a questão do respeito, a questão de um amigo estar ajudando o outro, e eu gostei bastante. Enriquece o conhecimento da gente. Principalmente nós idosos, que no nosso tempo não tinha isso, né? E eu gostei muito. E eu creio que a minha turma também gostou, aproveitou bastante, né? Porque eu via cada um dava cada gaitada, batia palma, sorria, viu? Então eu acho que eles acharam muito interessante. Nossa, achei o espetáculo sensacional, né? Eles transformaram dor em poesia, trouxeram uma série de críticas, tanto sociais quanto políticas. Não tem como não se emocionar, achei muito maravilhoso, muito lindo mesmo. O evento, né, tá organizado pelo SESC, que tem sempre mostrado, tem sempre motivado e valorizado a arte local e garantido esse intercâmbio entre arte de outros estados, né? Nos proporcionado momentos maravilhosos em todas as linguagens artísticas, na dança, na música, no teatro, né? E nas artes visuais também. Foi maravilhoso. O público de São Luís é muito carente de arte, de cultura. A gente precisa de mais momentos assim. O SESC está de parabéns, foi excelente o espetáculo, eu amei, gostei muito. Então, de parabéns.